Mateus capítulo 9. Então Jesus subiu num barco e atravessou o mar para ir a Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo uns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados." "Blasfêmia! Esse homem está dizendo que é Deus", disseram a si mesmos alguns mestres da lei. Jesus sabia o que estavam pensando e perguntou: "Por que vocês estão com os pensamentos ruins? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, disse: Levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa. Ele levantou-se e foi para casa. Um arrepio de medo passou pela multidão quando viu isso acontecer bem diante dos seus olhos e louvaram a Deus por ter dado tal autoridade aos seres humanos. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado na coletoria. "Venha tornar-se meu discípulo", disse-lhe Jesus, e Mateus levantou-se e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados. "Por que o mestre de vocês come com homens como esses que são cobradores de impostos e pecadores?" "As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes", foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: Vão aprender o significado deste versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores, e não aqueles que se acham bons, para que voltem para Deus. Um dia, os discípulos de João Batista viram Jesus. Um dia, os discípulos de João Batista vieram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que os seus discípulos não jejuam, como nós fazemos e como fazem os fariseus?" "Os convidados do noivo devem chorar enquanto está com eles?" perguntou Jesus. "Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado deles, então jejuarão. E quem remendaria uma roupa velha com um pano novo? O remendo rasgaria a roupa e tornaria o buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão. O vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usam vasilhas de couro novas. Desta maneira, ambos conservam." Enquanto ele estava dizendo isso, o chefe da sinagoga local chegou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: "Minha filha acaba de morrer, porém o Senhor pode fazer com que volte à vida, se somente vier e tocá-la." Jesus e os discípulos foram para a casa dele. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia veio por trás dele e tocou na barra de seu manto, pois ela pensava: "Se eu apenas o tocar em seu manto, serei curada." Jesus voltou-se e falou com ela. "Filha", disse ele, "anime-se, a sua fé a curou." E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse: Ponham todos para fora
fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ele se levantou e ela viveu novamente. A notícia a respeito desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, 2 cegos apareceram gritando: Ó filho de Davi, tenha piedade de nós. Eles foram até a casa onde ele morava e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los enxergar? Sim, Senhor, disseram eles, nós cremos. Então ele pôs a mão nos olhos deles e disse: Que seja feito a vocês conforme a fé que vocês têm. Eles puderam ver. Jesus avisou os 2 energicamente para que não contassem isso a ninguém. Eles, porém, espalharam a sua fama pela cidade inteira, deixando aquele lugar. Jesus encontrou um homem que não podia falar porque estava endemoniado. Jesus expulsou o demônio e imediatamente o homem começou a falar. Como as multidões ficaram maravilhadas. Nunca se viu nada parecido em Israel, exclamavam todos. Mas os fariseus diziam: É o príncipe dos demônios que dá poder a ele para expulsar demônios. Jesus andava por todas as cidades e vilas da região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar onde ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Mateus, capítulo 9.